rios, florestas, como sempre, e que necessita de muita preservação ainda. É natureza. Deixa eu ver, biodiversidade, riquezas naturais e principalmente mesmo eu acho que de preservação do meio ambiente, que eu acho que é o que falta hoje em dia para todo mundo. Florestas, rios, diversidade de peixes, desmatamento, índios e frutas exóticas. Tudo isso, gente, também é Amazônia. Por conta da diversidade do seu ecossistema, essa região ganhou fama no mundo como uma grande demonstração da natureza. E hoje nós vamos conhecer o trabalho realizado, a pesquisa realizada pelo jornalista, professor, pesquisador e amazônida Oswaldo Coimbra. Tudo bem, professor? Tudo bem, Júlio. Inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de falar de um tema que é muito encoberto, né, em São Paulo, né, e que eu acho que precisa vir à tona, porque com ele surge uma possibilidade de enxergar uma região tão importante para o Brasil e para o mundo como é a Amazônia, um olhar mais penetrante, mais perspicaz e mais compreensivo do que de fato é essa área importante, tão importante para nós. Sim. A região norte do Brasil é composta pelos estados de Roraima, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. Sua extensão territorial é de 3.853.397 km², sendo a maior região do Brasil, correspondendo a aproximadamente 42% do território nacional. Possui uma população de 15,8 milhões de habitantes. E, professor, a gente já pode começar falando da questão geográfica, né? A Amazônia, aquela região da Amazônia do Pará, fica no norte, não no nordeste, né? Porque para o pessoal que está no sul, passou do sudeste, é tudo nordeste, né? Pois é, e o que há de lamentável nisso é a perda da possibilidade de você compreender a diversidade geográfica, natural e cultural de que é composto o Brasil, né? Eu acho que, antes de mais nada, é um empobrecimento da cidadania brasileira quando ela é traduzida através de estereótipos, e, em geral, alimentados por preconceito. Agora, professor, por que desse estereótipo tão enraizado na nossa cultura brasileira? Eu acho que uma explicação que eu posso dar como jornalista é o desinteresse dos meios de comunicação nacional de cobrir essas regiões de uma forma mais intensa, né? Eu comecei a trabalhar em imprensa há 30 anos. Naquele período, todos os grandes jornais tinham sucursais, tinham equipes que colhiam dados não só no Nordeste, na Amazônia, como também, por exemplo, eu me lembro que morei em Londrina, tinha uma equipe que cobria, inclusive uma equipe equipada tecnologicamente para enviar material para a sede, né, dos jornais. Isso foi desmontado, né? O jornalismo, em grande medida, é feito hoje por entrevista, por telefone, né? Por informações em geral captadas na internet, mas isso é uma explicação imediata, mas certamente esse empobrecimento da visão do Brasil que afeta tantos brasileiros tem uma explicação mais profunda. E, professor, e a pesquisa que o senhor realizou vem contar, na verdade, uma outra história? Quando eu cheguei em Belém, eu fui contratado pelo Instituto de Tecnologia, que era o que forma os engenheiros, para que eu, como jornalista, fizesse uma pesquisa sobre o passado da engenharia na Amazônia. E essa pesquisa, eu não imaginava
a extensão que ela ia ter, porque eu não tinha ideia do material que uma pesquisa sobre a história da engenharia da Amazônia pode levantar. Bom, eu tive que ficar 20 anos fazendo essa pesquisa em torno de 4 séculos, porque a primeira núcleo de ensino de engenharia da Amazônia é de 1699. Então eu tive que cobrir os anos de 1600, encontrar as edificações monumentais religiosas que 4 ordens religiosas deixaram só em Belém: os carmelitas, os mercedários, os jesuítas e os franciscanos. Monumentos religiosos, como o dos jesuítas, que ocuparam uma quadra inteira de Belém, que tinha uma igreja com altares pintados a ouro. Sim. Um colégio onde os jesuítas instalaram inclusive cursos de doutorado. Isso a partir dos anos de 1600. A igreja começou a ser construída em 1670 e terminou em 1720. Depois eu fui descobrindo que no século seguinte a Amazônia tinha recebido um grupo de engenheiros alemães e italianos que tinham sido destinados a fazer a demarcação das terras que pertenciam a Portugal, porque naquele período Portugal estava negociando com a Espanha o que pertencia a cada um dos 2 reinos. Esses engenheiros tinham sido escolhidos entre os melhores da Europa. Um deles, Philip Sturm, sozinho, construiu todo o equipamento urbano de uma cidade. Tudo, capela, palácio do governo, praças, abriu ruas e tal. Outro engenheiro construiu a Fortaleza de São José de Macapá, que é um orgulho da engenharia colonial portuguesa. E no meio desses engenheiros, foi para a Amazônia o arquiteto, professor de arquitetura de Bolonha, Antônio Giuseppe Landi, que deixou toda a sua produção em Belém, construiu um palácio que é o mais suntuoso dos anos de 1700 no Brasil, construiu uma pequena igreja que foi considerada pelo Germain Bazin, que é o curador do Museu de Louvre, como uma joia da arquitetura mundial. Construiu uma das poucas igrejas de cúpulas do Brasil, que é a Igreja de Santana. Hoje, essa produção do Landi é estudado por um grupo de pesquisadores internacionais, italianos, portugueses e alguns nacionais do Rio de Janeiro e da Bahia, que se reuniram. Eles criaram um Fórum Landi só para estudar essa produção. Nos anos de 1800, a arquitetura provinda do ciclo de riqueza da borracha, como o Teatro da Paz, que é uma fase um pouco mais conhecida da Amazônia. E no 4º século, que nós pesquisamos, anos de 1900, nós tivemos que levantar a história da verticalização na Amazônia, que é muito interessante. Belém, em 1960, tinha o 8º prédio mais alto do Brasil e o 16º mais alto do mundo. Aquela visão preconceituosa da transmissão do desabamento do Raimundo Faria era realmente, ela criava uma imagem falsa para a Amazônia. E isso é algo muito negativo para os brasileiros, né? Porque afinal a Amazônia tem um potencial de riqueza. Para você ter uma ideia, apenas nos primeiros 4 meses do ano passado, só o Pará exportou 4,5 bilhões de dólares de minério, né? Sim. Então é uma região que precisa ser conhecida, como aliás o resto do Brasil todo, né? Mas por sua história, sua arquitetura, só o que o senhor já falou agora, a gente observa realmente uma outra história por um outro ângulo, que é a arquitetura, a engenharia, esses detalhes, né, o brasileiro desconhece. Não, desconhece porque o estereótipo que se tem da Amazônia, ele foi de certa forma alimentado por um grande escritor paulista, que é Euclides da Cunha, que quando esteve lá, pronunciou a seguinte frase, ele disse: a Amazônia são grandes extensões de água coberta por grandes extensões de céu. É um novo Gênesis. Quer dizer, da Amazônia, segundo essa definição do Euclides da Cunha, naquela época. E olha, ele foi para lá em 1900, quando já havia todo o ciclo de construção religiosas dessas 4 ordens de 1600, quando já havia toda a produção do Landi e quando estava ocorrendo
o ciclo de produção arquitetônica oriunda da riqueza de exportação da borracha, né? Ele não viu nada na frase, ele não contemplou nada disso, né? Então a ideia é alimentada internacionalmente, porque não é só a mídia nacional que veicula com insistência isso. As pessoas, quando pensam na Amazônia, se preocupam com a biodiversidade, com a pirataria nessa área, mas não se preocupam com os 20 milhões de brasileiros que vivem lá, não é? Não ocorre. A consequência disso, Júlia, é a seguinte: se você pressupõe que na Amazônia só há natureza, então o destino da região tem que ser decidido fora dela, porque só há natureza. E isso é um atentado à cidadania desses 20 milhões de brasileiros. Quer dizer, quem tem que ir lá, que vivem lá, e cuja riqueza... Então a contradição é essa: a Amazônia é uma região rica que tem uma população pobre. Que não tem condições de cuidar do seu espaço. O que o cidadão amazônico precisa é só que seja reconhecido o direito de ter acesso à riqueza que está lá. Essa forma tosca e míope de enxergar a Amazônia, ela provavelmente se reproduz em relação às outras regiões do Brasil, impedindo que o Brasil usufrua da sua imensa diversidade geográfica, cultural, né? Transforma o país, que é um país rico, sob diversos aspectos, num país pobre, porque é enxergado só pela perspectiva do estereótipo e do preconceito, né?